somos somente instrumentos nas mãos do Senhor, né, para Ele usar. E ai de nós, né, se não deixar de usar. Para isso nós somos chamados, né? Vide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, querendo que será condenado. Então, quando nós fazemos, nós tiramos a responsabilidade dos nossos ombros, né? Porque nós estamos fazendo o ID, né? Eu fiquei preocupada porque eu esqueci que estou envolvida por, né, restabelecer minha internet. E eu fiquei ocupada, fui inventar de fazer faxina. Aquela casa que, pela misericórdia de Jesus, me deu a casa grande. Falei, Jesus, a casa é enorme. E eu tenho que trabalhar, esqueci que eu tinha que ministrar e que eu lembrei antes de vir. E abri a Bíblia e falei, Jesus, eu não vou ficar preocupada, não. Porque eu fui fazer a visita quinta-feira passada. Cheguei lá, pensei que eu me dar a oportunidade, né? Porque eu era visitante, me deram oportunidade para ministrar. Na hora, só deu tempo para eu levantar e oraram por mim. Deus falou, então quem vai falar é o Senhor, né? Eu não fiquei o dia todo esfolhando Bíblia. Se eu falar é mentira, eu não gosto de mentira. Então o Senhor deu o que Ele quis falar conosco. Eu já tinha pensado antes e o Senhor só confirmou. Vamos estar meditando na palavra do Senhor nessa noite, que Ele vai falar conosco no livro de Esther, capítulo 5, e o versículo 4. Não, perdão, versículo 3 em diante. 5, versículo 3 em diante. E depois nós vamos dar uma meditada também no 6. Depois eu falo disso. Vamos estar, né, nessa noite. 4, quanto? 5, versículo 3. Capítulo 5, né? E versículo 3 também diz assim: Então o rei lhe disse: Que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará, disse Esther. Se bem parecer ao rei, vem o rei Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: Fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei Amã ao banquete que Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: Qual é a tua petição? Esse te dará. E qual é o teu requerimento? E se fará ainda até metade do reino. E o capítulo 6, vamos, né, para o capítulo 6. E o versículo 1. E o capítulo 6, versículo 1 diz assim: Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei e seus servos disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Amém? Amém. Glória a Jesus, né? Então, a palavra do Senhor vai dizer Glória a Deus. que Esther, né, que foi uma jovem que chegou no palácio do rei Assuero, que não era conhecida como nada, né? Prima de Mardoqueu, porque diz que Esther era filha do tio, então era sua prima, correto? Então, ela chega lá no palácio e Esther é escolhida como rainha. Então, quando Deus Ele quer fazer alguma coisa, nós não precisamos dar jeitinho. Nós não precisamos, né, estar fazendo, né, coisas que é para Deus fazer para nos beneficiar.
Nós vamos aprender na Bíblia Sagrada que todas as pessoas que Deus quis honrar, quis chamar, quis exaltar, Ele mesmo fez conforme a sua vontade e o seu querer. As pessoas só precisaram se colocar na posição, só precisaram ficar, no centro e na vontade do querer de Deus. Amém. Porque muitas vezes, se nós formos tentar ajudar Deus, nós vamos atrapalhar. E hoje em dia tem muita gente querendo ajudar Deus, né, meus pastores? Querendo dar um jeitinho. Ele quer ser promovido a alguma coisa, ele dá um jeitinho de ser promovido. Ele quer ser chamado para alguma coisa, ele dá um jeito de paparigar alguém ou ficar comprando alguém de alguma certa forma até ele conseguir o que ele quer. Mas com Deus não é assim. Amém. Nós vamos ver em toda a Bíblia Sagrada que quando Deus quer, Ele arranca do monturo, Ele traz o mais miserável pecador, Ele traz o mais indigno, o menos lembrado, o menos conhecido e coloca onde Ele quer e como Ele quer. Aleluia, glória a Deus. Então, a história de Esther, eu acho linda a história de Esther. Né? Esther vem, é escolhida e ali ela se torna rainha no palácio do rei Assuero. E quando o rei manda chamar Esther, ele diz, eu acho linda essa frase que o rei diz para Esther. Qual é a tua petição? E até metade do reino se te dará. E quando nós vamos olhar para fazer uma alusão, a compararmos o rei Assuero com o rei Jesus, nós vamos ver que a nossa condição também não era uma das melhores diante do rei Jesus. A nossa condição também era de esquecida. A nossa condição também era semelhante a Esther. Nós também não éramos nada na presença do rei Jesus. Nós também não tínhamos nenhum merecimento. A Bíblia diz que nós não éramos lembrados, não fazemos nem caso dele. Mas Jesus nos traz como rei Assuero com a rainha Esther. Também nos apresentamos como a rainha Esther, juntamente com aquelas princesas, para ser escolhida a rainha. Também nos apresentamos quando? Quando levantamos a nossa mão e declaramos Jesus em público como nosso único e suficiente Salvador. Ali nós também fizemos uma escolha para sermos escolhidos. Aleluia. Porque nós também não éramos escolhidos. Éramos apenas chamados. Aleluia. Porque nós não éramos povo, como Esther também não era povo. Nem Mardoqueu. Eram judeus. Não era um povo bem-vindo na província. Principalmente por Amã, que odiava os judeus. E nós também estamos na mesma condição. Somos também odiados pela nossa condição por alguém chamado Satanás, que do rei Assuero era Amã. O nosso perseguidor também hoje, que quer nos ver mortos por causa da nossa condição, que nós nos tornamos povo, é Satanás. Aleluia. Também quer ver a nossa morte, que é a nossa cabeça também. Aleluia. E nós não somos diferentes da história de Esther. Aleluia. Então vem Esther, se apresenta, e o rei estende para ela o cetro de ouro. E diz, Esther, qual é a tua petição? Aleluia. E qual é a nossa petição? Que nós temos estado diante de Jesus. Qual é a nossa petição diante do rei? Aleluia. Porque Jesus estendeu para nós o cetro de ouro. Quando Deus nos tira da condição de pecador, estende para nós o cetro de ouro, foi o que mais valioso que o ouro tinha, que foi Jesus que Deus nos deu. Para resgate da nossa alma. Amém. Nós somos privilegiados no reino, Aleluia. no reino do Rei Jesus. Tirou-nos da nossa condição. E nós estamos, privilegiados. E quando o rei diz para Esther, que dará até metade do reino, eu fiquei em casa meditando pouco tempo que eu tinha, que Deus não nos prometeu metade de nada.
porque Ele não dá nada pela metade. O rei Assuero prometeu até metade do reino para Esther. Mas Deus, quando nos chamou, que nós saímos das trevas para a sua maravilhosa luz, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, vos enviarei o Consolador. Vou para o Pai preparar lugar. Ele não disse que ia preparar metade de nada, mas Ele foi preparar para nós tudo por inteiro. Não herdaremos metade de nada, herdaremos o reino na totalidade, porque Jesus falou que aonde Ele estivesse, nós estaremos com Ele. Ele vai estar no reino na totalidade. Estaremos nós desfrutando do reino por inteiro, não pela metade. Aleluia. Glória a Deus. Temos um palácio, uma mansão celestial, onde o rei não é o rei Assuero, mas é o rei Jesus, está lá e vai estender para nós o cetro de ouro também. Vinde benditos de meu Pai. Não é um rei Assuero disse para Esther, mas é um bem-vindo mais bonito do que Esther ouviu. Vinde benditos de meu Pai, para o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. É o rei que Jesus foi preparar, uma mansão celestial onde lá tudo é de ouro. Esther estava ali herdando um reino, né, físico, um reino que podia ser quebrado, podia ser, né, tomado por reinos inimigos, porque nós vemos na Bíblia que tinha muita peleja. Um rei tomava o reino do outro, invadia, e o rei ficava cativo. Quem estava também ia junto, escravo, como escravo. Mas nós não estamos aqui lutando para herdarmos um reino a qual pode ser tomado por um rei inimigo. Porque o inimigo da nossa alma não terá como entrar lá para saquear nada. Ele não entrará. Ele vai ficar de fora e vai ser lançado nas trevas exteriores, no lugar chamado Lago de Fogo. E todos aqueles que se esquecem de Deus, juntamente com Ele. Nós iremos para este lugar, aonde lá será uma glória, pisaremos em ruas de ouro. Esther teve um cetro de ouro apontado para ela, mas nós trilharemos em ruas de ouro. Esther só viu apontado para ela. Nós vamos desfrutar e andar. É muito privilégio. E às vezes em casa eu fico falando: Jesus, eu não sou nem digna de imaginar a glória que vai ser neste lugar. Nem digna de imaginar metade, porque nós somos limitados e nós não conseguimos alcançar a totalidade do que está preparado para nós na glória. Era um reino terreno. Esther estava lá. Né? Mas o nosso reino que Jesus foi preparar, Ele está lá na glória, o eterno Rei Jesus, que nos alcançou. Nós nem fazíamos caso dele, nem lembrávamos, mas a Bíblia diz que Ele lembrou-se da nossa humilhação e lembrou-se que nós somos pó. É por isso que Ele se lembrou de nós, porque nós sozinhos não tínhamos direito nenhuma salvação. E a rainha Esther também chega ali, sem ser conhecida por ninguém, sem pai, sem mãe. E assim éramos nós. Chegamos na presença de Jesus sem nada, sem nome, sem título, sem esperança, sem salvação. Mas Ele, com cetro de ouro, valorizou. Ouro significa valor, é coisa valiosa. E hoje eu e você estamos aqui porque nós temos valor. Porque além de nos conceder salvação, colocou dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que nos valorizou mais ainda. Porque não é qualquer espírito que Ele colocou dentro de nós. É o Espírito Santo de Deus. Dentro de alguém que não valia nada, que não éramos conhecidos como ninguém, que não éramos nem povo.
Glória a Jesus. Éramos reputados como ovelhas para o matadouro. O que estava destinado para nós era a morte. Mas Ele lembrou-se da nossa humilhação e nos resgatou com mão forte, com braço estendido, e disse para nós: Tu és meu, eu hoje te gerei. E fez povo dele e ovelhas do seu pasto. E nós estamos aqui no pasto do Senhor, sendo pastoreado por pastores terrenos que Ele confiou a nossas almas. Porque tem um pastor eterno, a qual nossas almas estão na mão dele. Aleluia! Que vai nos apresentar ao Pai. Obrigada, Jesus. Dizer: esses eu comprei. Não é qualquer um. É Jesus. É um privilégio. Tem pessoas aí que têm a coragem, a capacidade de menosprezar Jesus, de menosprezar o sacrifício que Ele fez. Se tivesse noção da imensidão que é o sacrifício da cruz do Calvário, o que vai gerar esse sacrifício para mim, para você e para aquele que está perdido, Ele valorizava mais. Ele teria desejo e curiosidade e correria para entrar por essas portas e perguntar: eu quero conhecer quem é esse Jesus. Aleluia! Eu quero saber o que eu posso fazer para chegar no céu. Porque o povo está tão entendido com as coisas que perecem que eles não querem se preocupar como será o céu. E nem tem preocupação do que acontecerá na terra depois do arrebatamento da igreja, que vai ser só destruição. Nós moramos, como nosso pastor falou, em um bairro. Vou falar no microfone porque eu vivo lá. Saí de lá 2h30 da manhã, da última boca de fumo. Todo mundo me conhece ali. Eu e a missionária Núbia, as irmãs vieram para casa. Oramos naquelas furnas. Clamamos até a boca. Lá perto do mercado do Seu Antônio, oramos por um monte de gente. Do jeito que eles estavam lá, nós oramos e eu ungi todos eles. Jesus mandou e eu falei, se deixava, se não deixava, todo mundo respeitou a gente. Eu e a missionária ficamos lá por último. Saímos 2h30 de lá. Então eu posso falar o que eu quiser no microfone, porque eu rodo o bairro. Todo mundo me conhece. E eu tenho misericórdia dessas vidas que estão aprisionadas por Satanás. Eu posso falar que eu falo isso para eles. Então, se o povo soubesse o que aguarda eles largariam toda essa oferta de Satanás, que coloca um fuzil na mão deles, coloca uma mochila de droga, coloca achando que vai proteger, que nós falamos, isso aí não protege você. Esse fuzil não protege você. O que protege você é Jesus. Se você aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Porque se você morrer sem Jesus, você não tem salvação. Vai ser atormentado no inferno, dia e noite. Porque a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada diz isso. E Jesus falou que Ele não tem o culpado por inocente. Todo aquele que conhece a palavra de Deus, mas não dá crédito, ele é culpado. A Bíblia diz isso. Vai chegar diante de Jesus no último dia e ele não vai ter desculpa. Porque ele ouviu falar. Como eu disse, às vezes quando nós estamos incomodando o pessoal ali nos prédios. Mas falando a verdade. Porque naquele dia, quando vier com desculpa para Jesus, eu não conheci ele, eu falei, é mentira sua. Aqui tem um povo que foi lá. Aqui tem um povo que orava por vocês. Aqui tem a pastora que falou para você na loja de material. Que falou para você onde teve oportunidade. Tem um povo que falou de Jesus para você. Só é inocente quem nunca ouviu falar. Mas nesse bairro todo mundo já ouviu falar de Jesus? Aleluia. Eu não acredito que tem alguém que não conhece Jesus nesse bairro. Aleluia, Deus. Aleluia, verdade. Então, se nós soubéssemos
tivéssemos, antes de nós aceitarmos Jesus, nós tivéssemos conhecido o que a Bíblia nos revela, nós já seríamos crentes há muitos anos antes de nós termos aceitado Jesus. Nós perdemos muito tempo. Eu aceitei cedo até, mas fui para o mundo 2 vezes. Mas muitas pessoas estão perdendo tempo, iludido com um mundo que não tem nada para oferecer. Aleluia, verdade. Mergulhado na ilusão. Quando Deus tem uma vida eterna oferecendo, uma morada eterna. Aleluia. E ninguém está preocupado com a eternidade, meu pastor. O povo só está preocupado se vai ter carnaval no início, né, do ano, que ele vai lá pular, e se Jesus vier vai ficar tudo aí. É verdade. Quando o carnaval acabar, a igreja já subiu, e aí deles que ficaram, Aleluia. Deus, aleluia. né? Mas o povo não está preocupado com o destino da sua alma. Morreu, acabou, não. A Bíblia é bem clara dizer que a alma é eterna. Aleluia. A alma não morre. O que morre é o corpo físico. A alma não. A alma sobe para Deus ou vai descer para o inferno, para as trevas exteriores, para o lugar de tormento, onde Jesus fala para o lago de fogo preparado para Satanás e seus anjos e todos que se esquecem de Deus. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Que tem mais coisa para nos oferecer do que o rei Assuero estava oferecendo para a rainha Esther. Aleluia. A história de Esther é linda. Chega no palácio, não é ninguém, mas permanece no palácio como esposa do rei Assuero. Aleluia. Assim é nós. Aleluia. Chegamos no palácio terreno, que é a casa de Deus. Pode ser o palácio terreno, vamos comparar com o palácio do rei Assuero. O palácio terreno hoje, para nós, é a igreja. Né, Marita? Aleluia. Chegamos diante do noivo, Jesus. Será o noivo da igreja, Jesus. Amém. Nos escolheu entre muitos. Aleluia. Por quê? Porque nós estávamos, né, querendo ser escolhidos. Até se preparou. Né? Ficou durante bastante tempo se perfumando o corpo, se, né, preparando, se produzindo para aparecer diante do rei. Linda. Aleluia. Glória a Né? Deus. Rei de imperfeição. Aleluia. Nós estamos na casa de Deus hoje como Esther, Aleluia. nos preparando, Aleluia. não para o rei Assuero, Aleluia. mas para o rei Jesus, nos adornando, tirando as imperfeições, Glória, glória, glória. Aleluia. para poder nos apresentarmos com muitos também. Não vamos chegar lá sozinho. Esther chegou com várias moças, Aleluia. né? Para ver o que será a decisão. Nós também não sabemos, não. Nós só vamos saber no último dia, como Esther, qual será a decisão do rei para conosco. Se ele vai estender para nós o cetro de ouro e dizer: vinde bendito de meu Pai. Ou se ele vai dizer: aparta-te de mim, maldito, que eu não te conheço. Esther Aleluia. entrou para as bodas, Aleluia. porque ela vai casar com o rei Assuero. Aleluia. Nós também estamos namorando com Jesus. Aleluia. Nós estamos também no palácio, Glória a Deus. né? Palácio terreno. Aleluia, Jesus. Porque aqui tem príncipes e princesas. Por quê? Porque a Bíblia diz isso. Glória a Deus. Que nós somos um povo tirado dentro de um povo. Um povo que não queria saber de Deus. Nós éramos nós. E a Bíblia diz que nós nem lembrávamos dele e nem fazíamos caso dele. Aleluia. Mas ele lembrou-se da nossa humilhação. Amém. Aleluia, Senhor. Como o rei Assuero Glória a Deus. colocou Esther lá. E a Bíblia descreve, né, que tinha um inimigo chamado Amã, que tinha inveja de Mardoqueu. Porque Mardoqueu não se prostrava para ele.
Eu achei a história linda, porque o adversário da nossa alma também, como Amã, tem raiva de nós, que nós não nos prostramos diante dele. Aleluia, é verdade, Jesus. Não ficamos dando honrarias para ele, reverenciando ele. Porque Mardoqueu era judeu. Nós também não éramos judeu por nascimento, mas nos tornamos porque Jesus veio e nos fez povo seu. Nós que não éramos povo, agora somos povo, ovelhas do seu pasto. Aleluia. Ele quer tramar, para ele se dar bem e enforcar todos os judeus, porque ele tinha ódio dos judeus. Mas Esther fica sabendo, porque Mardoqueu manda avisar, e Deus já tinha traçado um plano para Esther estar no palácio. Então fique sabendo de uma coisa, como a história conta de Esther e do povo judeu. Deus também sabe os planos de Satanás para acabar com a gente. Mas nós estamos no palácio. Nós estamos na presença de quem pode dar livramento contra a fúria do rei Amã. Aleluia. Que é Satanás, que é o príncipe deste mundo. Aleluia, Jesus. E ele vai jogar toda a afronta por terra. Ele sabe dos planos que ele está arquitetando contra a minha e a sua vida. Aleluia, Senhor. Mas Mardoqueu conta para Esther, manda ela jejuar. Ela jejua com as suas moças, para que Deus venha dar vitória a ela. Porque ela tem que entrar na presença do rei sem ser chamada. E eu acho lindo que assim era o costume da época. As mulheres só se apresentavam, Esther, diante do rei quando ela era chamada. Tinha um período para ela se preparar para aparecer diante do rei, e ele mandava convidá-la. Ela sabia qual era o dia que ela tinha que se apresentar. Nós hoje temos mais privilégio. Nós hoje podemos nos apresentar diante do Rei Jesus todos os dias. Amém. Aleluia. Todos os dias. A hora que a gente quiser. Aleluia. Podemos nos apresentar. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E ele fica sabendo que Amã prepara uma forca que quer enforcar Mardoqueu. Mas contra aquele que tem intimidade com Deus, que conhece o Deus que serve, a Bíblia diz que não há feitiço nem encantamento. Amém. E naquela época não tinha nem forca. O rei perde o sono. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa, quer te dar livramento, quer trazer à memória aquilo que é para te dar livramento, ele incomoda alguém. Aleluia. Nós não precisamos ficar preocupados. Deus, ele sabe tudo, vê tudo. E se acontecer alguma coisa, porque é permissão dele. E fica sabendo do plano dele. E o rei perde o sono, descobre que foi Mardoqueu que avisou sobre a trama de Bigtã de Teres. E o rei não morreu. E ele vai perguntar: o que se fez a este homem? Eles disseram: nada. Foi feito nada, não deu nem uma honraria. Mas o rei vai e exalta Mardoqueu. Aleluia. Para todo mundo ver. E Amã, que estava tramando a morte de Mardoqueu, é que recebe a recompensa do que ele estava tramando para Mardoqueu. Não se preocupe. Aquele que está armando o laço para você, quem cai é ele. Aquele que está querendo ver a sua morte, quem desce a sepultura, se Deus não permitir que ele se converta, se ele vai se arrepender, e se ele não se arrepender, quem vai descer é ele. Aleluia. Você não. Você permanece de pé, porque você está no palácio. Aleluia. Você está em intimidade com o rei. Qualquer coisa você está informado. É verdade, Jesus. Você não é enganado, não é levado por ventos de doutrinas. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Você sabe quem é seu amigo. É o rei. E o rei sabe quem está do lado
Porque tem informante, tem anjos. Glória a Deus. Deus vê tudo, mas tem anjos também, né? Tem anjos também, nos guardando, nos dando livramento, né? Então, a história de Esté é linda. Glória a Esté Deus. casa com o rei Assuero, vira, né, a rainha, aquela menina que veio de uma terra que ninguém sabia quem era Esté. O tio, meu primo, também é exaltado no mesmo reino, junto com ela. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Então é assim que Deus faz. Você pode vir num lugar sem nada, pode vir para a presença de Jesus sem nada, ninguém sabe quem é você, mas você está esquecido lá no mundo. Alguém pode estar tramando contra a sua vida, querendo tirar a sua vida, tramar, né? Tem alguém que anda assustado, com medo de acontecer alguma coisa. Se a gente morrer porque chegou o dia, você já sabe para onde vai. Aleluia. A sua alma já tem um dono. Aleluia. Esté, e mais do que foi exaltada no reinado do rei Assuero, no palácio do rei. E a nossa, né, recompensa, a nossa exaltação será na glória, será no reino eterno. Não será no reinado do rei Assuero, será no reinado de Jesus, no rei eterno, que cantamos invisível e imortal, dono de tudo, que tem muito mais para nos dar do que uma exaltação terrena no reino terreno. Que o rei Assuero morreu, né? Todos, né, passaram, já não existem mais, mas, né, estão nos aguardando. E nós seremos também, né, conhecedores das maravilhas que o rei Jesus foi preparar. Os mansões celestiais, né? Glória a Jesus, que o nosso inimigo, como a mão que se levantou para destruir o servo de Deus, também será derrotado. Não é a mão, mas é o Satanás, o príncipe das trevas, que trama dia e noite para tentar nos desvirtuar, fazer com que nós percamos a recompensa que tem para nós na glória. Aleluia. Ele não vai estender o cetro de ouro para nós não, mas vai dar coroas de ouro para cada um, príncipes e princesas do Senhor, porque estaremos na glória, no palácio do Rei Jesus. Cada vez que Ele vai nos coroar, ali estaremos nós, né? Regozijando, livre de toda dor, de toda adversidade, né? Moramos num bairro onde muitos falam mal, mas nós não moraremos mais num lugar de humilhação. Quando a igreja for retirada da terra, nós iremos para a mansão celestial, não pisaremos mais em lama,